Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver, seja bem-vindo. Meu nome é Berg, transmitindo diretamente das Montanhas Azuis de Virgínia, na bela cidade de Roanoke. Seja bem-vindo e espero que você continue até o final, porque hoje estaremos voltando ao tempo 75 anos atrás para falar de um crime horrível que aconteceu aqui nesta cidade, que abalou não somente a cidade, mas todo o país. Então, fique por aqui, você não vai querer perder esta história. Façamos hoje uma viagem ao tempo para 8 de maio de 1949. Era um domingo, dia das mães, o que faz essa história ainda mais triste porque nenhuma mãe deveria descobrir em qualquer dia, mas principalmente no dia das mães, que a sua filha adolescente não estaria voltando para casa naquela noite ou jamais. É uma história muito triste. Natural de Roanoke, Dana Marie Weaver era uma adolescente de 16 anos, cursava o segundo grau e era uma pessoa bonita, atraente, mas também bem simples, bem modesta. Dana participava de muitas atividades na comunidade, incluindo atividades em igreja. E naquela tarde, ela e duas amigas, três amigos, saíram para se divertirem na cidade, fora da cidade, para fazer aquilo que os adolescentes dos anos 40 faziam para se divertir. Era o plano deles para aquela tarde. E saíram, se divertiram. No final da tarde voltaram para a cidade e as duas outras garotas foram deixadas nos lugares onde elas escolheram, e Dana pediu para ser deixada na porta da igreja episcopal, perto do centro de Roanoke. Ela iria participar de uma reunião de jovens que estava acontecendo naquela tarde. Ela teria feito isso várias vezes. O que ela não sabia é que naquela tarde, aquela reunião havia sido cancelada porque o pastor havia levado os adolescentes para um acampamento fora da cidade. E não haviam celulares para as pessoas rapidamente mandarem uma mensagem para as pessoas dizendo o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Não havia essa capacidade. Então, ela não foi avisada, ela não sabia que a reunião teria sido cancelada e os amigos a deixaram ali na porta da igreja como ela pediu. Infelizmente, essa foi a última vez que alguém veria Dana ainda com vida. Assim que Dana entrou para o salão da igreja, ela percebeu que havia ali outra pessoa, o adolescente Lee Scott, também de 16 anos. Ele ia na mesma escola que Dana ia e provavelmente se conheciam, talvez não seriam amigos, mas se conheciam pela escola. Lee estava ali esperando por um amigo para que jogassem ping-pong naquela tarde e também iriam ao cinema. Lee era uma pessoa ativa também na comunidade, participava de várias coisas e cantava no coral naquela mesma igreja. E como o amigo não apareceu, Lee e Dana começaram a conversar e resolveram jogar ping-pong também. Eles não encontraram os equipamentos próprios para jogar o jogo que estavam planejando, então resolveram ir para o terceiro andar da igreja, onde havia uma cozinha. E ali começaram a tomar refrigerantes e continuaram conversando. E foi aí que a coisa começou a ficar um pouco estranha. Lee e Dana continuaram conversando e, a um certo ponto da conversa, Dana começou a falar umas coisas não tão boas de um rapaz que se chamava Jimmy Webb. Jimmy era um amigo pessoal de Lee e ele era um campeão de luta livres. E como Lee também participava de luta livre, ele considerava aquele garoto como um tipo de ídolo, como um herói. E ele não estava bem satisfeito que Dana estava falando daquele garoto. E como a conversa continuou e Dana continuou falando dele, a um certo ponto, Lee ficou tão irado que ele resolveu agredir Dana fisicamente. Ele pegou a garrafa que estava tomando refrigerante e atingiu Dana na cabeça e no rosto, e daí a coisa ficou um pouco mais séria.
Lee continuou agredindo Dana fisicamente e a coisa ficou muito séria. Ela caiu ao chão, ele se jogou sobre ela, continuou agredindo-a fisicamente, violentamente. Ele causou muito dano no corpo da adolescente. Nós não vamos relatar todos os detalhes porque há muita coisa que não sabemos e há muitas coisas que são bem pesadas também. Mas o que aconteceu é que Dana tentou se defender, ela fez o que pôde. Lee era muito mais forte e estava dominando ali no chão. Ela se debateu muito, ela conseguiu arranhar o rosto dele, o pescoço e o braço, mas não havia muita coisa que ela poderia fazer. E infelizmente, no final, Lee estrangulou Dana. Ele a sufocou até que ela morresse. Foi uma cena muito triste e dois adolescentes que vão para a igreja para participar de atividades diferentes. Um deles está morto aquela noite e o outro, a sua vida vai se transformar de uma maneira que ele nunca imaginava. Uma cena muito triste. Lee, então, agora notando que Dana já não se mexia, deve ter pensado ela havia desmaiado ou estava morta. E ele entrou em pânico e teria que sair dali o mais rápido possível. Haviam coisas ali que estavam com manchas de sangue, como um filtro de café e a garrafa que ele atingiu Dana. E claro, suas roupas e sapatos também haviam manchas de sangue. Ele recolheu aquelas peças e resolveu sair dali, deixando Dana da maneira como ela estava. Saiu da igreja e começou a caminhar em direção à sua casa. Ele morava bem perto da igreja. Porém, ao invés de ir direto para casa, ele resolve fazer uma volta por outra rua, ao lado da igreja, em direção à casa de um amigo que morava a mais ou menos um quarteirão dali de distância da igreja. Ele resolve aqueles itens que ele recolheu lá da cena do crime, que tinham manchas de sangue, ele resolve deixar dentro de uma lata de lixo que estava no fundo da casa do amigo. A gente não sabe por que ele fez isso, talvez tentando incriminar o amigo, ou tentando ficar livre das coisas que poderiam incriminá-lo. E deixou ali dentro da lata de lixo e começou a caminhar em direção à casa. O amigo estava na varanda, no fundo da casa, e, claro, não viu que ele havia colocado aquelas coisas na lata de lixo, mas viu o amigo caminhando e o chamou, e eles começaram a conversar, e claro, Lee não disse nada do que havia acontecido, conversaram por um pouco, e Lee foi para casa. E chegando em casa, ele pega aqueles itens que estavam manchados de sangue, e incluindo suas roupas e sapatos que haviam manchas de sangue também, e escondeu dentro de um armário no seu quarto, e foi fazer outras coisas, e provavelmente seus pais não devem ter visto quando ele entrou, porque não perguntaram nada, e foi dormir depois como se nada tivesse acontecido. E voltando à cena ali na igreja, uma senhora havia chegado, que ela veio recolher sua neta, que teria saído com os adolescentes para o acampamento que o pastor havia levado. E como a neta não havia chegado no horário previsto, ela resolveu telefonar para um dos pais de outros adolescentes para saber o que estava acontecendo. E lembre-se, não havia celulares, ela teve que subir até o pavilhão da igreja, onde Dana e Lee teriam estado há mais ou menos uma hora atrás, e para telefonar. Ela subiu ao terceiro andar, perto do salão de jantar, e telefonou, e depois voltou para o andar térreo, ficou esperando. E uma coisa interessante, o telefone estava numa parede bem adjacente do salão de jantar, onde havia cozinha, onde estava o corpo de Dana. E claro, ela não teria nem ideia e simplesmente telefonou e voltou para o lugar onde ela ia esperar a neta. Se ela tivesse se movido um pouco para a direita ou para a esquerda, não sabemos bem, ela teria notado que alguma coisa estava errada ali com o salão de jantar
e provavelmente teria entrado ali e entrado na cozinha e teria descoberto o corpo de Dana. Mais tarde, os adolescentes chegaram, deixaram coisas ali no pavilhão que eles deveriam deixar para aquela tarde, e depois o pastor da igreja também chegou, foi verificar as coisas e começou a apagar as luzes, fechar portas, e não havia razão para que ele checasse o salão de jantar e a cozinha, porque ninguém havia usado aquelas partes da igreja durante aquele dia. Então ele continuou apagando luzes, fechando portas, e fechou a porta da frente, trancou e foi para casa. Não havia razão para eles suspeitarem de coisa alguma. Eles estavam bem ali onde um crime havia acontecido e não teriam nem ideia de que uma adolescente de 16 anos teria sido estrangulada e estava ali morta há menos de 1 hora atrás. Uma cena triste, e infelizmente o corpo de Dana não seria descoberto até na próxima manhã pelo faxineiro da igreja. Enquanto isso, a mãe de Dana, claro, estava preocupada que a filha não havia chegado em casa. E as horas foram se passando, e como a filha não aparecia, ela foi se preocupando mais. Ela ligou para os amigos que estavam com ela naquela tarde, e eles confirmaram que a deixaram à porta da igreja para a reunião como estava combinado. E as horas se passavam, ela não conseguia dormir, se preocupando mais. Ao certo tempo, ela ligou para a polícia para informar que a filha estava perdida em algum lugar, não havia aparecido em casa. Por alguma razão, a polícia não tomou nenhuma atitude naquela noite, não sabemos porquê, e nós não sabemos o que continuou acontecendo depois daquelas horas, mas que a gente sabe que a mãe ficou muito preocupada. E aquela pobre senhora, eu não consigo imaginar o que ela estava passando naquele momento. Aquela pobre mãe já havia passado por tantos problemas. Ela já havia perdido 2 de seus filhos. Um era um recém-nascido que havia falecido com apenas 9 dias de idade. E o outro era da Marinha dos Estados Unidos e havia sido morto por um atirador de elite na Segunda Guerra Mundial, há 4 anos atrás. E agora ela estava perdendo a sua única filha. E uma coisa tão triste é que ela não sabia exatamente do que estava acontecendo. Eles moravam a menos de 1 quilômetro de distância ali da igreja. Se você vê nesse mapa aqui, o número 504, Day Avenue, é a casa que eles moravam. E o número 1101, Franklin Road, é onde a igreja estava e que ainda está até o dia de hoje. Então, ali bem perto, ela não sabia que a sua filha estava ali, teria sido estrangulada durante aquela noite, e ela ainda esperando que a filha chegasse, não sabendo que a filha estava ali tão perto. Chega então segunda-feira de manhã, por volta das 8 horas, 8h30, o faxineiro da igreja chega para suas limpezas cotidianas, entra para a igreja, começa a fazer as suas limpezas e eventualmente vai para o 3º andar, para o salão de jantar e para a cozinha onde o corpo de Dana estava. Nós não temos muitas informações sobre a vida desse senhor, o que ele havia já passado, as coisas que ele teria visto na sua vida, mas temos certeza que ele não estava preparado para ver o que ele estaria para ver. O corpo de uma adolescente de 16 anos, todo ensanguentado, todo machucado, e infelizmente a jovem estrangulada na noite passada. Um detalhe importante é que esse faxineiro era um senhor de cor negra. Nos anos 40, nos Estados Unidos, a discriminação racial estava muito, muito forte. As coisas dos negros eram totalmente separadas das coisas das pessoas de pele branca, como bebedouro, como salas, muita coisa que a gente sabe, era tudo separado. Então, aquele senhor, ele chegou ali, ele abriu a porta da cozinha e se deparou com o corpo de Dana ali no chão. Claro, foi um choque grande. E ele era sábio o suficiente para saber que ele não deveria chamar a polícia
ele mesmo para informar que ele havia encontrado o corpo de uma pessoa de cor branca que havia sido assassinada, por motivos óbvios que a gente sabe. Então ele fez o que qualquer pessoa na situação dele iria fazer. Ele saiu dali imediatamente e foi até a casa do pastor da igreja para informar o que ele havia visto, para que o pastor chamasse a polícia, e foi exatamente o que aconteceu. O pastor chamou a polícia veio e a cena do crime era um verdadeiro caos. Pela cena que a polícia encontrou, havia sangue para todo lado, o corpo do adolescente todo ensanguentado, com marcas de machucado por todo lado, ferimentos e os sinais óbvios de que ela havia sido estrangulada. Havia louças quebradas, havia móveis todos fora do lugar. Era uma cena de caos. Eles sabiam que uma coisa muito grande havia acontecido ali na noite passada, porém eles teriam agora uma coisa difícil de se investigar, porque quem teria feito isso dentro de uma igreja era uma coisa quase impossível de se saber. Provavelmente pensaram que o mendigo, um mau elemento qualquer, entrou ali na igreja, e quando Dana chegou, eles se surpreenderam e por alguma razão tentaram assaltar a jovem, e ao reagir eles a mataram. Mas uma coisa interessante é que eles verificaram as coisas, como a bolsa de Dana estava tudo ali, então não foi uma coisa de um assalto, uma agressão assim. Então a coisa estava até pior para se descobrir. Eles não iriam imaginar nunca que uma pessoa como Lee Scott teria feito uma coisa dessa. E ao examinarem a cena do crime, eles notaram que Dana teria suas unhas quebradas, e embaixo de algumas de suas unhas haviam pele. Então agora eles sabiam que deveriam procurar alguém com arranhões para saber quem assassinou Dana. Já havia alguma coisa para eles começarem a investigação. E o corpo da jovem foi removido para autópsia e, claro, as peles, resíduos de pele que estavam sob as unhas da jovem foram enviados também para o laboratório para exames, e agora eles já teriam pelo menos alguma coisa para continuar a investigação. Colocaram recompensa para tentar achar quem havia feito isso, mas pelo menos eles teriam alguma coisa para investigar. Sendo segunda-feira pela manhã, um dia normal de escola, Lee Scott, como se nada tivesse acontecido, pensando que ele estaria livre de qualquer problema, não teria prova nenhuma, ele foi para a escola normalmente, como se nada tivesse acontecido. Uma coisa que ele se esqueceu é que ele teria arranhões no rosto, no pescoço e no braço. Então aquilo ali iria ser um problema para ele. E, de fato, as pessoas na escola notaram aqueles arranhões e queriam saber o que havia acontecido, porque era uma coisa não muito normal. E ele disse simplesmente que inventou uma história que era uma planta que ele teria alergia, como urtiga, coisa assim, e ele teria se coçado e aquilo se inflamou. Mas notícias de que Dana, claro, não havia aparecido na escola, notícias de que o corpo dela havia sido encontrado, que ela teria sido assassinada na noite anterior, já estavam se espalhando e chegou à escola. E também de que a polícia estava procurando alguém com arranhões para saber quem havia cometido aquele crime. Então as pessoas começaram a desconfiar de Lee Scott, porque era o único que teria arranhões no rosto e em outras partes do corpo. E, claro, as pessoas ficam curiosas e perguntando para ele sobre o que havia acontecido. Ele continua com a história da planta que teria causado alergia. E com o tempo foi passando, alguém fez uma brincadeira, tipo uma piada, perguntou, disse para ele: Scott, a polícia está procurando alguém que tem arranhões, a pessoa que assassinou Dana na noite passada. Não foi você que fez isso? E ele, na brincadeira: sim, claro, fui eu, por que você não chama a polícia? Levaram como brincadeira, mas
mal sabendo que ele estava falando a verdade. Nesse meio tempo, como o dia foi passando, uma das estudantes, ela chegou ao ponto que desconfiou tanto de Scott que ela fez uma ligação anônima para a polícia para vir verificar o jovem, para saber o que estava acontecendo, porque sabia que eles estavam procurando alguém que teria arranhões no rosto. E a polícia veio calmamente, tranquilamente, bem quietos para não causar alarme. Veio à escola, chamaram Lee para a sala do diretor da escola e, aparentemente, quando a polícia viu o rosto de Lee, eles sabiam que eles haviam ganhado na loteria, na investigação. Após entrevistarem Lee na escola, os policiais resolveram que gostariam de continuar a investigação e resolveram levá-lo para o posto policial. E seus pais foram chamados também, e claro, eles não estavam acreditando que seu filho seria capaz de fazer uma coisa dessas, e claro, pensando que deveria ser um engano, que tudo ia ficar claro depois. Mas a pressão estava aumentando, e um adolescente de 16 anos não aguenta esse tipo de pressão. E durante o dia, parece que Lee ficou ali o dia inteiro, durante o dia, durante as entrevistas, investigações, as perguntas. Eventualmente, Lee acabou confessando ao crime. Ele provavelmente não suportou a pressão. As evidências estavam muitas e ele acabou confessando ao crime. Ele disse aos policiais por que ele fez aquilo, qual a razão que ele teria feito o que ele fez. E ele levou os policiais no fundo da casa do amigo, onde estavam os itens que ele colheu da cena do crime. E, eventualmente, os policiais tiveram autorização de ir até a casa de Lee para recolher aqueles itens que ele deixou guardado dentro do armário, incluindo a roupa que estaria manchada de sangue também, e os sapatos. As evidências estavam muitas e não havia como negar. E mesmo os pais de Lee não acreditando, e a coisa foi ficando muito séria, e eventualmente Lee foi levado à cadeia, à prisão, porque não havia mais maneira de negar. Ele foi detido porque conseguiram constatar que realmente ele havia cometido o crime de assassinar Dana Marie Weaver. Na escola onde Lee e Dana estudavam, estavam, claro, todos chocados e ainda não acreditando que uma coisa daquela teria acontecido. Duas pessoas que eles conheciam. Dana era muito popular entre todos os estudantes, muito ativa, e eles não acreditavam que estava acontecendo uma coisa daquela. O funeral de Dana seria 2 dias depois, na quarta-feira, e os estudantes resolveram recolher dinheiro entre eles para comprar flores para mandar para o funeral. E aqui está uma ironia muito grande. A pessoa encarregada de recolher o dinheiro para o funeral de Dana era exatamente Lee Scott, a pessoa que havia assassinado Dana. Isso foi, claro, antes da polícia ter levado Lee para a cadeia. Naquele dia, na segunda-feira, eles estavam recolhendo o dinheiro. E Lee era a pessoa responsável para recolher o dinheiro. Um outro detalhe importante, como eu disse, Dana era muito ativa na comunidade, e uma das atividades que ela era responsável era para organizar uma festa e dança, que era muito comum na época para as pessoas que estavam já terminando o 2º grau. Então havia essa dança, essa festa, era uma tradição muito grande, que às vezes continua até hoje. Nos anos 40, nos anos 50 era uma coisa muito mais comum também. E eles foram para uma cidade aqui pertinho para fazer um tipo de limpeza e organização no salão onde seria a festa. E de acordo com o que uma amiga de Dana disse depois, ela abriu um armário e um pássaro saiu voando daquele armário. Ela virou para os amigos, as amigas, e disse: é melhor vocês tomarem cuidado, porque um pássaro voando assim, saindo de um armário,
significam que uma morte vai acontecer. E mal sabia que ela estaria prevendo a própria morte que aconteceria menos de 24 horas depois. Lee ficou na cadeia por um tempo e já no início do mês de junho começou o seu julgamento. Seu pai conseguiu o melhor advogado da época, tentou fazer tudo ficar claro, como ele pensava que era um engano, que o filho não era culpado, tentou tudo o que pôde e não adiantou. Depois dos julgamentos, os dias de julgamento da corte, um júri composto de 12 pessoas concluiu, de acordo com as evidências, de que Lee era culpado pela morte de Dana Marie Weaver. Ele foi julgado e foi condenado a 99 anos para servir numa prisão estadual do estado de Virgínia. Lee, então, depois de ser julgado e condenado pelas cortes, foi enviado à prisão e começou a servir sua sentença de 99 anos. E durante os anos em que Lee estava servindo a sua sentença, por várias vezes eles tentaram lhe dar liberdade condicional e por todas as vezes os pedidos foram negados. E algumas pessoas enviaram cartas aos diretores de prisão e às pessoas responsáveis pela prisão de Lee e também para os governadores de Virgínia, simplesmente dizendo como Lee era uma pessoa boa, era um adolescente que cometeu um engano, ele era ativo na comunidade, era um estudante que tinha boas notas e que ele não deveria ficar na prisão porque ele não sabia o que ele tinha feito. E com o advogado entrando com ações, nada resolveu, ele continuou ali. E claro, outras pessoas que não queriam que Lee saísse da prisão, que ele continuasse servindo a pena até o final, incluindo a mãe de Dana, enviaram cartas também justificando por que ele deveria cumprir a pena dele. Os anos se passaram e em 1966, depois de cumprir 17 anos de prisão, infelizmente, Lee foi perdoado pelo governador Harrison, de Virgínia, governador que serviu de 1962 a 1966. O governador já estava cumprindo o final do seu mandato e perdoou Lee. Lee foi libertado, saiu da prisão. Ele mudou para um outro estado, o estado de Ohio, e depois mudou para o estado de Indiana. Ali em Indiana, ele se casou, formou uma família, ele começou uma nova vida. A família nunca ficou sabendo do passado dele até depois de sua morte. E por outro lado, a mãe de Dana teria que viver com essa situação de que o assassino de sua filha estava livre e poderia começar uma nova vida, poderia começar de novo, longe de tudo o que aconteceu aqui nessa cidade. E a sua filha, infelizmente, havia falecido, estava morta e nunca teria essa oportunidade. A mãe de Dana faleceu em 1981. Ela está enterrada no mesmo cemitério que Dana está enterrada, como nós vamos mostrar depois, e ao lado também de seu filho mais velho, que nós mencionamos que foi morto durante a Segunda Guerra Mundial. Lee viveu até 1996, ele faleceu então, e como dissemos, sua família não ficou sabendo de nada do que havia acontecido naquele passado, quando ele teria somente 16 anos e cometeu aquele engano de assassinar Dana Marie Weaver. Nós estamos chegando no final do nosso vídeo, mas não vá embora porque tem muita coisa para mostrar ainda. Esse vídeo foi uma coisa especial para mim, eu me interessei bastante por esse caso, porque quando eu me mudei aqui para Roanoke, eu vivi por anos na mesma área, na mesma região que a Dana viveu. Eu provavelmente fui nos mesmos lugares que ela teria ido, mesmo 50 e tantos anos depois. Eu frequentei a igreja onde ela foi assassinada, frequentei também a igreja onde foi feito o funeral da Dana. E como músico, eu participei várias vezes de atividades no chamado Jefferson Center, que é o lugar onde era Jefferson High School, que é a escola de segundo grau que Dana e Lee frequentavam.
Então eu senti uma vontade de fazer esse vídeo, me interessei bastante e nós vamos estar agora mostrando os lugares relacionados com o vídeo, com a história, como as igrejas, a escola, a última casa que Dana morou e por fim nós vamos fazer uma visita para o cemitério onde Dana está enterrada. Vamos mostrar a sepultura de Dana, da mãe, do irmão, dos dois irmãos na verdade, e assim vamos encerrar. Muito obrigado por você estar aqui e até a próxima. Essa foto mostra a cozinha da igreja em 1949, onde o corpo de Dana foi encontrado, onde tudo aconteceu, e a seta mostra onde o corpo estava quando o faxineiro a encontrou na manhã seguinte.